Nessa aula vamos criar um formulário HTML para poder salvar usuários dentro da nossa aplicação. Primeiro vamos rever o que foi feito até o momento na aula anterior, para poder então continuar e construir o nosso formulário. Esse projeto já está disponível lá no Git e já foi clonado dentro do meu Visual Studio Code. Vamos ver o que foi feito até o momento. Temos aqui dois controllers, um modelo, um user repository, um user service. O modelo é o nosso usuário com login, nome e password. É uma classe normal, com gets e sets e um consultor que recebe esses três parâmetros. Temos também aqui um hello controller, que foi o nosso primeiro controle construído, que ele atende aqui a essa requisição /hello e retorna para um hello view. Lembrando que esse hello view é uma página HTML que está disponível aqui, ok? Ou seja, esse return retorna para essa página HTML que está dentro do nosso template hello view HTML. Esses dois nomes devem bater. Temos também um segundo controller, que é um pouco diferente do primeiro, pois ele retorna um model and view. O model and view une dentro de um mesmo objeto o modelo e a visão. Na linha 28 foi construído um objeto model and view. Na construção desse objeto, eu passo aqui o nome da minha view, user view HTML. Esses nomes devem bater, ok? Nesse caso também eu recupero um objeto user e adiciono ao model and view esse objeto. mv add object user, que é o nome que o nosso template poderá acessar, e a esse nome user está associado o objeto user. E no final, então, aqui nós temos um returning do model and view. Ao fazer esse returning, o fluxo da nossa aplicação é direcionado para a view indicada no model and view. Esse método também possui dois parâmetros path variable, login e pwd. Esses path variables são parâmetros que eu passo na URL da minha requisição, login e pwd. Recupero essas informações via path variable e passo isso para a minha camada de serviço. Observe que o meu user service, o meu serviço foi definido aqui e ele é injetado pelo Spring. Ok, então nesse momento nós temos um controller que recebe uma requisição por esse endereço, user, login e pwd são duas variáveis, podem mudar, user é sempre fixo, o app também é sempre fixo. Com essas duas informações do login e do pwd, do login e a senha, eu passo aqui para minha camada de serviço recuperar esse objeto, passando o login e a senha. Lembrando também que esse é um exemplo inicial, é um exemplo didático para começarmos a manipular as requisições e entender um pouquinho do processo do Spring MVC. Vamos ver agora como funciona aqui a nossa camada de serviço. O nosso user service tem esse serviço getUserByLogin na linha 18, que recebe o login e o pwd, que são as nossas duas variáveis que vieram lá da requisição do nosso navegador. E aqui com esse login eu recupero então o meu usuário de fato, usando aqui o nosso user repository. O nosso user repository também ele é injetado pelo Spring. Recuperando na linha 20 o nosso objeto, o nosso user, eu vou verificar se esse user existe. Observe que aqui, caso esse login não exista no nosso repositório, é devolvido null para o controle. Caso exista, na linha 23 eu faço uma checagem. Eu faço aqui uma pequena validação das regras de negócio, nesse exemplo didático. Nas regras de negócio eu vou verificar se a senha bate com a senha passada pela nossa path variable. Se bateu,
Ok? Se não bateu, eu seto o user para null e retorno o user na linha 28. Dessa forma, então, na linha 28, ou eu vou retornar null, ou eu vou retornar um objeto user. Ele retorna null se o login não existe, ou se o login existe, mas a senha não confere. A última etapa é verificarmos aqui o nosso user repository, que tem aqui na linha 15 um hash map, onde todos os nossos usuários são armazenados. Nesse momento, eu tenho apenas um único usuário salvo no nosso hash map, no qual o seu login é John, o seu nome completo é John da Silva e a sua senha é 123. O papel do repositório é retornar dados para a camada de serviços, que retorna essas informações para a camada de controle, que por sua vez retorna isso para a camada de visão, para o nosso template, para a nossa view. Observe também que o nosso user repository é marcado com a anotação repository. Do mesmo jeito que o nosso user service é marcado com a anotação service na linha 12, do mesmo jeito que o nosso controller é marcado com a anotação controller. Todas essas anotações controller, repository e service permitem que o Spring construa e gerencie esses objetos. E eles são injetados dentro da nossa aplicação todas as vezes que eu quiser usando a anotação outwired. Conforme apresentado na linha 20, nosso user controller, onde esse objeto é injetado pelo Spring. Do mesmo jeito, no nosso user repository, eu marquei aqui, não tem nenhum objeto sendo injetado nesse momento. E o nosso user service injeta na linha 16 o user repository. A nossa última etapa é verificar agora o nosso template para ver como ele renderiza as informações devolvidas pelo controller. O nosso user and view, ele tem aqui acesso ao usuário. Esse usuário é o objeto que foi adicionado pelo controller lá no modern and view. Bem aqui, ó, user controller, user, add object, mv é o nosso modern and view. Então eu vou estar recuperando no template esse objeto. Essa interrogação indica que se o objeto user for null, nada vai acontecer, ou seja, eu não vou mostrar essas informações, eu não vou mostrar o login, o name e nem o PWD. Caso o objeto devolvido pelo controller exista, ou seja, nós encontramos um usuário, aí sim é mostrado o login, o name e o PWD desse usuário. Vamos executar essa aplicação e fazer aqui algumas requisições para entender o que foi feito até o momento. Vou minimizar o meu workspace, vou vir aqui no Spring Boot Dashboard, vou selecionar o projeto, botão direito Start. O Spring vai subir. A nossa aplicação subiu. Vamos agora ao navegador para fazer algumas requisições para recuperar ou não o nosso user, o nosso objeto user. Ok, já estou aqui no localhost 8080, esse é o erro padrão que o Spring apresenta quando nós fazemos uma requisição que não exista do lado do nosso servidor. Porém, para recuperar um usuário, nós temos que ver o nosso controller e ver como montar aqui uma requisição pelo nosso navegador. Se eu voltar para o nosso Visual Studio Code, nós temos aqui no controller do usuário, nós temos aqui o seguinte caminho para essa requisição: app, que é o inicial, barra user, barra o login e barra a senha. Lembrando que login e senha são variáveis. Ok? Então vamos lá. Barra app, barra user, barra o nosso login, que é o John, barra a senha dele, que é 123. Se eu voltar lá para o nosso repositório, antes de fazer a requisição, eu vou ver também aqui o seguinte, no nosso repositório, que o John, esse usuário, possui a senha 123. Então, dessa forma,
vai chegar aqui no nosso repositório, ele vai devolver esse objeto para o serviço, que por sua vez vai validar a senha 123, que devolve para o controller, que por sua vez coloca esse objeto user no modo envio, que passa para o template, que por sua vez mostra o login, o name e o PWD. Vamos testar? Ok, funcionou. Muito bem. Agora vamos fazer alguns testes aqui caso a senha não bata. 456, a senha não existe, nada é apresentado. Porém, caso a senha exista, mas o usuário não, também teremos o mesmo comportamento. Vamos trocar aqui então o nosso usuário para Mary, senha 123. Observe então que a senha bate, mas o usuário não bate, então o nosso template também não renderiza, nesse caso, as informações do usuário. Ok, esse foi um pequeno review do nosso projeto. Vamos agora, na próxima videoaula, através do formulário, fazer uma requisição e recuperar ou não o nosso usuário. Até mais!